Isaías, capítulo 53. Queridos, como tem sido um privilégio caminhar nessa série de exposições bíblicas, o escândalo da cruz. A gente perceber, pela Bíblia aberta, que há uma temática que perpassa todas as páginas da palavra de Deus. Essa temática revela o grande amor de Deus por nós, que nos salvou por meio da cruz de seu Filho e garantiu a cada um de nós uma viva esperança quando ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Em todas as páginas desse compêndio de 66 livros, esse projeto de amor é escancarado. E nós temos visto que no Novo Testamento, esse projeto vai crescendo em revelação. E a gente vai gradativamente adquirindo cada vez mais consciência da clareza desse projeto da cruz. E nós chegamos hoje a um texto que, na minha opinião, é o texto nas Escrituras que, de forma concisa, em um único capítulo, revela mais conteúdo a respeito da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante do Evangelho no Antigo Testamento. Se nós pudéssemos pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e condensá-los, eles seriam condensados em Isaías 53. Esse texto é belíssimo. Versículo 5 diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu não sei se você já parou para pensar, mas algumas expressões são muito boas. Há algumas expressões que são muito criativas e que condensam muitas palavras, muitas frases, em poucas palavras. Por exemplo, no Brasil, quando a gente pensa no julgamento de políticos e de corruptos, qual é a frase que a gente usa? Vai acabar em pizza. É uma expressão resumida que condensa tantas verdades. Quando um amigo nos trai, ou uma pessoa querida nos fere, a gente fala, aquilo lá era amigo da onça. Diante de uma situação difícil, ele, como é que está seu dia hoje? O dia vai ser difícil. Ele diz, eu vou ter que descascar um abacaxi. Expressão concisa que revela tantas verdades por trás. Ao cometer um erro, quando a gente falha com alguém, no lugar de nos delongar em longas justificativas, a gente olha para a pessoa e diz, desculpe, eu dei mancada. O texto de Isaías funciona mais ou menos assim. Isaías, capítulo 53, sintetiza uma expressão. Quando a gente acerta um alvo muito difícil, e a gente acerta esse alvo em cheio, a gente utiliza a expressão na mosca. É isso que Isaías faz. Cerca de 740 anos antes de Jesus nascer, Isaías detalha como seria a obra, o ministério, a vida do servo sofredor. Isaías especifica como seria a obra de Jesus Cristo. Nos versículos 1 a 3 de Isaías 53, Isaías revela que um dos aspectos da obra de Jesus Cristo seria marcado por dores, humilhação e desprezo. Note os versos 1 a 3 de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele. Jesus nasceu como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era um homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado
e dele não fizemos caso. Esses 3 primeiros versos de Isaías 53 nos mostram que o servo sofredor seria humilhado, seria rejeitado, viveria uma vida simples, teria um aspecto servil e seria desprezado pelos homens. O servo sofredor não teria um aspecto agradável. Eu digo a vocês, ele não se vestiria como eu estou vestido hoje. Roupas muito simples, pele cansada, semblante sofrido, mãos calejadas. Ao olhar para ele, jamais poderíamos imaginar que por trás daquele homem estava o Salvador. Jesus cresceu na cidade de Nazaré. Nazaré não aparece nas páginas do Antigo Testamento. Nazaré não é nem mencionada no Antigo Testamento. Jesus, como os filhos daquela época normalmente faziam, seguiu a profissão de seu pai, se tornou um carpinteiro, uma profissão simples, que não recebia aplausos, que não era tratada com honras nos restaurantes mais caros da cidade. Construía camas, cadeiras, mesas, mãos feridas, calejadas. Provavelmente, muito sangue correu daquelas mãos, enquanto aprendia aquela profissão. Nazaré era a periferia da época de Jesus. Era uma cidadezinha que ficava numa região chamada Galiléia. Quando alguém falava o nome Nazaré, associava a uma cidade de gente ignorante, pescadores, analfabetos, gente pobre. Nazaré não tinha relevância política. Nazaré não tinha nenhuma influência econômica. Nazaré ficava próxima às cidades grandes que realmente tinham influência. E essas cidades ofuscavam Nazaré. Sem querer denegrir o nome da cidade, não é denegrir. É falar a realidade. Teresópolis está entre 2 potências econômicas, Goiânia e Anápolis. Dificilmente Teresópolis conseguirá se desenvolver a ponto de adquirir grande relevância política e econômica, dada a sua localização. Nazaré era, sim, uma cidadezinha entre outras cidades importantes. Cidade sem importância. Quando alguém chegou até Natanael, Filipe, chegou até Natanael, lá em João capítulo 1, ele disse: venha, eu quero te apresentar o Salvador, eu quero te apresentar o Messias. Olha a resposta que Natanael disse: pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Veja a fama que havia de Nazaré. Isaías 53 está nos dizendo que o servo sofredor nasceria, teria uma vida simples, uma profissão simples, seria um homem surrado pela vida, um homem que apanharia da vida, um homem que conheceria a pobreza, um homem que saberia, muito provavelmente, o que é a experiência da fome, do estômago doer. Um homem pobre, simples, servil, cansado, abatido. As pessoas olhavam para ele, Salvador? Aquele ali? Filho do carpinteiro? Nazaré? De forma alguma. Isaías capítulo 53, nos versos 1 e 3, se cumprem perfeitamente no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías não para por aí. Nos versos 4 a 6, Isaías nos revela que o servo sofredor realizaria uma obra de grande valor. Note os versos 4 a 6 de Isaías 53. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, por meio de sua obra, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. O servo sofredor, que nasceria 7 séculos depois das predições de Isaías, teria como missão exclusiva levar sobre si a maldição do meu pecado e do seu pecado. Isaías é claro em afirmar que quando nossos primeiros pais pecaram em Gênesis 3, eles arrastaram consigo toda a humanidade que veio a seguir. E nós, como gênero humano, como homem e mulher, já nascemos em iniquidade. Davi escreve o Salmo 51 e ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis capítulo 6, antes de Deus anunciar o dilúvio a Noé, Deus diz: é mau todo desígnio humano desde a sua infância. Paulo, ao escrever Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, ele diz: não existe um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se desviaram de Deus. Ao escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que toda a humanidade sem Cristo é escravizada ao diabo, que é o príncipe da potestade do ar, um espírito que agora, no presente, atua sobre os filhos da desobediência, é escravizada aos valores caídos desse mundo, e por natureza também é filha da ira. Há uma antipatia natural do homem sem Deus a Jesus Cristo. Nós éramos como ovelhas, distantes do aprisco, que construíam ídolos, correndo atrás de felicidades construídas por mãos humanas. E a gente ia atrás dessas felicidades construídas, e quando nós chegávamos lá, a gente notava que a cisterna estava vazia. Porque os valores construídos por mãos humanas são como cisternas que não retêm água. Todo dia a gente volta para querer água, e todo dia a gente continua com sede, nós nunca somos saciados. O homem sem Cristo é um homem em angústia, um homem em aflição, é um homem sem Deus, sem paz com Deus. E a obra que Jesus viria a realizar é justamente receber sobre si a maldição merecida pelo nosso pecado, para que não houvesse mais maldição para aqueles que depositassem nele sua esperança. Jesus possuía plena convicção da natureza de seu ministério. Deixa aí marcado em Isaías capítulo 53, ou com seu marcador de página. Nós temos agora o marcador de página da Igreja Presbiteriana Setor Sul. Se você não tem o seu, pode pegar ali no hall, tá? Ou se você está com o seu smartphone, deixa aí no modo avião, marca Isaías 53. Vá lá para o Evangelho segundo Marcos, por favor. Abra o capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos. Jesus já havia caminhado quase 3 anos com os seus discípulos, realizado sinais e maravilhas espetaculares que apontavam para o fato de que Ele é o Salvador, o Deus da glória, todo soberano. Só que agora em Marcos capítulo 8, Jesus começa a mostrar um outro aspecto do ministério que Ele veio realizar. E esse aspecto assustou muitos discípulos. Depois que Ele curou um cego de nascença, na cidade de Betsaida, Marcos capítulo 8,
versículo 31, o texto diz que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que era necessário, não uma alternativa, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. Olha a nota que Marcos insere, e isto Jesus expunha claramente. E então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Jesus foi claro ao dizer aos seus discípulos: eu vim para morrer, serei traído, receberei sobre mim o amargo cálice da ira do meu Pai, eu beberei até a última gota da justa ira do meu Pai, destinada a toda a raça humana. Eu vou até o madeiro. Esse Deus glorioso que realizou inúmeros milagres diante de vocês, caminhou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, curou cegos, expulsou demônios, fez morto levantar, esse Deus de glória morrerá. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. E aí Pedro chama Jesus e diz: vem cá, para com isso. Para com isso. A gente tem que ensinar para a igreja a teologia do coaching. Como alcançar a sua melhor versão. Como ser feliz consigo mesmo. Como alcançar seu máximo potencial. Jesus, o Senhor vai deixar as pessoas traumatizadas. O Senhor não sabe que o ser humano é sensível? O Senhor não sabe? Vamos mudar esse discurso. Esse discurso não dá grana. Esse discurso não confere poder. Eu tenho uma agenda melhor para o Senhor, vem cá. A gente pega o Império Romano, o Senhor é poderoso, eu vi o que o Senhor pode fazer. O Senhor manda cair fogo do céu, arrebenta com o Império Romano. E aí nós nos tornaremos os judeus, a potência planetária que um dia fomos no período de Davi e Salomão. Só que Davi e Salomão não tinha um cara igual ao Senhor. A gente viu do que o Senhor é capaz. Para com esse papo de morte. Esse papo é depressivo demais. A gente tem uma agenda melhor para o Senhor. Jesus escuta isso. Satanás, saia de perto de mim. Jesus compreendeu muito claro que era o diabo falando pela instrumentalidade de Pedro para querer desviá-lo de sua missão principal, que era receber sobre si a iniquidade de todos nós, para que recebêssemos todos os méritos de sua conquista. Se você passar uma página de Marcos, no capítulo 9, você vai perceber que, mais uma vez, Jesus ensina sobre isso aos seus discípulos. Eles estão passando por Cafarnaum, indo em direção a Jerusalém, onde Jesus morreria. E no versículo 30 de Marcos 9, o texto diz que, tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém soubesse. Agora Jesus estava ensinando somente aos seus discípulos em particular. E o que Jesus ensinava aos seus discípulos? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Agora olha o versículo 32, os discípulos não podiam compreender isso, e agora tinham medo de interromper Jesus. Eu acho que os discípulos tiveram medo de interromper Jesus, porque vai que eles escutam de novo: Satanás! Igual a bruxa de 71, né? Satanás chamando o gatinho: saia de mim! Os discípulos ficaram com medo. Meu Deus, eu não vou mais interromper Jesus. E aí vai para Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10. Novamente, Jesus está chegando em Jerusalém, onde seria morto. E no versículo 32 o texto diz: estavam a caminho subindo para Jerusalém,
Agora os discípulos estavam meio acovardados. O texto diz que Jesus ia diante dos seus discípulos. Os discípulos estavam na retaguarda, assim, um pouco temerosos, puxando o passo de Jesus para andar um pouco mais devagar. E os seus discípulos se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Admirados aqui significa tenso, preocupados. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer, dizendo: nós vamos subir para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Queridos, 3 capítulos. Um ensino em cada capítulo. De que o ministério principal, a obra que ele veio realizar, era tomar sobre si a maldição dos nossos pecados, a fim de, por meio de seu sacrifício, oferecer-nos a possibilidade do perdão. Isso estava claro para Jesus. Nos versículos 35 até 43 de Marcos 10, Tiago e João chegam até Jesus depois que ele fala que vai morrer. E Tiago e João dizem: Jesus, é o seguinte, quando o Senhor vier em glória, me deixa sentar à tua direita, o outro à tua esquerda, ser o presidente do Banco Central, ser o ministro da guerra. Os discípulos não entenderam nada do ensino de Jesus. E Jesus mais uma vez diz a eles: gente, aqueles que querem ser grandes no reino do meu Pai, terão de se tornar os menores. Aquele que quer ser exaltado, primeiro precisa experimentar a dor da humilhação. É essa estrada que seguirei. E no versículo 45 de Marcos 10, Jesus diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus sabia com absoluta convicção a razão de sua vinda ao mundo. Ele veio para resgatar os perdidos em razão de seus caminhos de trevas, as ovelhas desgarradas de seu pastor, os condenados à maldição por seus pecados. Jesus veio para tomar sobre si a culpa e a maldição de todos nós. Todos nós éramos culpados diante de Deus, e se você não está em Cristo, você é culpado diante de Deus, e sobre você paira uma expectativa de ira terrível, porque Deus é justo, e Deus não pode contemplar o pecado, Deus precisa castigar o pecado, porque Ele é plena e infinitamente santo, e Deus castigou o pecado de forma completa, eficaz, na cruz, na pessoa de seu Filho. Ali o problema do pecado foi resolvido. Agora volte para Isaías 53. O servo sofredor teria uma vida difícil? Realizaria um ministério de entrega por nós? E Isaías, dos versos 7 a 9, nos diz que a missão do servo sofredor seria completa, seria realizada de modo eficaz, de modo pleno. Nos versos 7 a 9, Isaías nos diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Note como o profeta Isaías acertou na mosca. Em primeiro lugar, Isaías nos ensinou que o servo sofredor não protestaria e nem resistiria aos maus tratos e à condenação que sofreria. Como ovelha muda, ele seria levado até o matadouro, não abriria sua boca. Como cordeiro, seria levado até o monte da crucificação e não resistiria. Marque aí no seu celular ou na sua Bíblia com a caneta o texto de João capítulo 10,
versos 14 a 18. João capítulo 10, versos 14 a 18. Marque isso aí para você ler depois em casa. Nesse texto Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, voluntariamente eu entrego a minha vida. Esse foi o desejo do meu Pai, e eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que eu entregue voluntariamente a minha vida por amor de vós, para que vocês sejam perdoados. O servo sofredor, queridos, não protestaria, não resistiria, não se oporia às acusações falsas. O sinédrio subornou testemunhas falsas, a mais alta cúpula religiosa do primeiro século. Os moralistas corretos subornaram testemunhas falsas. O próprio Pilatos, tendo consciência de que Jesus era inocente, disse: você não vai dizer nada. É como se Pilatos dissesse: eu sei que você é inocente, mas fale alguma coisa, defenda-se. Ele permaneceu calado, como ovelha muda, diante de seus algozes. Ele foi levado até o matadouro, porque ninguém poderia tirar a sua vida. Voluntariamente Ele a entregaria por amor a nós. Isaías revela aqui nesses versos que todo o processo de sofrimento imposto ao servo sofredor foi injusto. Note o versículo 8 de Isaías 53, pela opressão e pelo juízo ele foi levado. Testemunhas falsas, mentiras, preso à noite por um bando de malfeitores, pessoas cruéis, não participou de um julgamento honesto. Quando a gente lê as Escrituras, a gente não faz, às vezes, a interpretação correta. A gente vê as pessoas gritando: crucifica-o, crucifica-o. E nós pensamos que era uma multidão. Não era. Era um grupo de baderneiros, um grupo de arruaceiros. A multidão mesmo, as massas, dias antes, jogaram folhas de palmeiras e diziam: Hosana, vem o filho de Davi, nosso Salvador. Todo o processo foi maldito, foi injusto, foi cruel, foi sorrateiro, foi maligno. Isaías relatou ainda, no final do versículo 8, o motivo da morte do servo sofredor. Gente, presta atenção, 740 anos antes. No final do versículo 8, Isaías disse: ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Foram nossos pecados que levaram o Filho de Deus a padecer no madeiro. Foi por minha conta e por sua conta que ele subiu ao Gólgota, foi crucificado, foi humilhado. É tão bonito, gente. Não dá para compreender como uma pessoa permanece cética e ímpia. Dá para compreender, né? Porque o homem é morto em delito e pecado. Porque no versículo 9, Isaías registrou ainda até a crucificação comunitária de Jesus e o seu túmulo entre os ricos. Olha só o versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Jesus foi crucificado com dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e esses malfeitores avacalhavam de Jesus o tempo todo, zombavam de Jesus o tempo todo, xingavam de Jesus o tempo todo, humilhavam Jesus o tempo todo, e o tempo todo Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um dos malfeitores, constrangido com a postura de Jesus, num determinado momento parou de zombar de Jesus e começou a observar Jesus.
Num outro momento, o Espírito Santo alcançou o coração daquele algoz, daquele bandido que zombava de Jesus, a ponto dele falar: olha, nós somos bandidos mesmo, nós estamos aqui porque merecemos, agora o Senhor não fez nada, lembra de mim quando entrares no teu paraíso? E aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha isso aqui, gente. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. José de Arimateia, um rico fariseu, influente em Jerusalém, membro do Sinédrio, a mais alta cúpula judaica para assuntos religiosos, depois que Jesus morreu, por volta das 15h, antes do pôr do sol da sexta-feira, que iniciava oficialmente a Páscoa, José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos liberou. José de Arimateia recebeu a ajuda de Nicodemos, aquele que procurou Jesus em João capítulo 3 à noite. Desceram Jesus da cruz, prepararam-lhe o corpo, envolveram-no num lençol com especiarias, ungindo-o para o seu sepultamento, e colocaram Jesus dentro de uma gruta, um buraco cavado numa pedra, que não havia recebido nenhum morto. Colocaram uma pedra para selar o buraco daquela caverna. Jesus foi sepultado numa gruta de poderosos, de influentes, de ricos. Deus agora começa a dignificar Jesus, a exaltar Jesus. Até sua morte só foi pauleira, só humilhação, só zombaria, só dificuldade, só escárnio, só sufoco. Mas ele ofereceu uma obra perfeita. Ele que nunca cometeu pecado, agora ele começa a ser exaltado por seu Pai. A primeira manifestação de sua exaltação é que ele é posto numa gruta de poderosos, embora ele tenha vivido como pobre. Ele é honrado em sua morte, como ele nunca foi honrado em toda a sua vida. Quero abrir um parênteses aqui. A gente às vezes honra mais os mortos que os vivos. Tem gente para quem a gente nunca falou que ama. Tem gente a quem a gente nunca perdoou uma dívida. Tem gente para quem a gente nunca realmente falou: vou te perdoar e vamos viver bem. Esse mal aqui aconteceu há tantos anos. Aí quando a pessoa morre, faz as homenagens póstumas. Era uma pessoa maravilhosa. Era um pai exemplar. Era um filho e tal quê. Era uma esposa não sei o quê. Jesus recebeu a honra depois de morrer, porque durante toda a sua vida ele não foi valorizado. Fecha parênteses aqui. Mas antes, valorize pessoas enquanto elas estão com você. E aí, gente, Isaías caminha para o final, dos versos 10 a 12, nos mostrando aqui, em primeiro lugar, quem estava por trás da morte do servo sofredor. Muitos de vocês vão se assustar nesse momento. Bruno, olha o que nós falamos terça-feira na aula. Versículo 10 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quem estava por trás da morte do Senhor Jesus no Calvário? Quem, gente? Deus o Pai. Quem matou o filho, gente? O cutelo que Abraão não desceu sobre seu filho Isaque, Deus desceu sobre o seu filho no Calvário. O filho que nunca cometeu pecado. Nós estamos diante do glorioso projeto elaborado na eternidade antes da fundação do mundo. A Trindade elabora o projeto da cruz. Deus o Pai elege um povo para si. Jesus o Filho, Deus o Filho, determina que morrerá por nossos pecados.
E Deus, o Espírito Santo, determina que no tempo certo da história nos convencerá da obra do Pai e do Filho por amor a nós. E agora chegara o momento oportuno da história em que o Filho sangraria por nós e a ferida seria imposta pelo próprio Pai. Nosso perdão custou caro demais. Para que fôssemos perdoados. Um drama de proporções cósmicas precisou acontecer. Aquele por meio de quem todas as galáxias foram criadas, teve a faca perfurando o seu coração, pelas mãos do próprio Pai que o entregou. Por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As Escrituras trabalham num paradoxo, em duas realidades que a gente não consegue conciliar. Foi Deus, o Pai, quem entregou Jesus? Foi Jesus, por amor ao seu próprio Pai, que voluntariamente se entregou? Mas quem matou Jesus foram homens pecadores. Há a soberania de Deus e há a absoluta responsabilidade humana na execução do Filho de Deus. Mas quem estava por trás desses propósitos soberanos era o Senhor, que agradou esmagá-lo. Em segundo lugar, Isaías registrou aqui a alegria do servo sofredor, nos versos 10 e 11. Final do verso 10. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Ele verá os frutos de sua obra difícil. Olha o versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o fruto do trabalho da alma do servo sofredor? O meu servo, diz Deus o Pai, o justo, que é Jesus Cristo, com o seu conhecimento, com a sua obra, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus o Pai está dizendo que quando Jesus se entregar e ver os resultados de sua obra, ele ficará satisfeito. Jesus verá a sua igreja comprada por preço de sangue. Jesus verá os filhos resgatados, os filhos redimidos, a minha vida e a sua vida salva, e terá gozo. Como isso é bonito, gente. Olha como a minha vida e a sua vida são comparadas aqui. No versículo 12. Eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Isaías usa uma linguagem de guerra. Quando um exército triunfava sobre outra potência, entrava no país, daquele país derrotado, e levava todas as suas riquezas, despojo de guerra. E Deus o Pai está dizendo, o meu filho entrará no reino das trevas, no qual cada um de nós tínhamos morada cativa, só que não achávamos que estávamos lá. E por sua graça, sem a gente merecer isso,
Ele nos arrancaria do reino das trevas e nos transportaria gratuitamente para Ele nos arrancaria do império das trevas e nos transportaria para um reino de amor. Nós somos o despojo de guerra de Jesus Cristo. A conquista de sua batalha cruel no Calvário. E por que não chamar de batalha infernal? Porque no Calvário Jesus recebeu o nosso inferno. Sabe o que é inferno, gente? Inferno, a gente fica meses aqui falando sobre o inferno, mas sintetizar de modo simples e não profundo, exaustivo. Inferno é a justa ira de Deus sendo derramado eternamente, por Ele ser santo, contra todo pecado cometido. Um outro elemento do inferno é Deus se apartar de nós e sermos separados de sua presença e de sua graça. As pessoas viveram suas vidas de tal modo distantes de Deus, sem considerá-lo em suas vidas, que o inferno significa que elas receberão aquilo que elas viveram buscando. Ser-lhes-á concedida a ausência de Deus. E imagine o que é você viver com Deus largando você. E você nunca mais, por toda a eternidade, ter acesso a Ele, à graça dEle, à misericórdia dEle, ao amor dEle, ao perdão dEle, à fidelidade dEle. Isso é inferno. E no Calvário Jesus recebeu o inferno. Todo o cálice da ira de Deus foi derramada sobre Ele, a ponto dele transpirar sangue antes da cruz no jardim do Getsêmani, porque ele sabia que deveria beber todo o cálice da ira de Deus. E na cruz ele foi abandonado pelo Pai. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Inferno. Todos os nossos pecados derramados abundantemente. A cólera de Deus, a ira santa de Deus, despejada no Calvário, num único ato avassalador. Que guerra infernal. Tudo isso para nos reconciliar com seu Pai. Tudo isso para nos perdoar. Tudo isso para nos justificar. Justificação é uma das palavras mais importantes para a sua vida. Justificação é Deus pegar todos os méritos que Jesus Cristo conquistou na cruz por meio de sua obra e depositar em sua conta. Toda a sua dívida foi despejada nele. Agora, todos os créditos que ele conseguiu são transferidos por Pix, instantaneamente. Quando cremos, são transferidos em nossa conta. Quais os resultados disso? Nós recebemos o perdão dos pecados do passado, todos. Recebemos o perdão dos pecados do presente, todos. E recebemos o perdão dos pecados do futuro, todos. Porque a obra dele é completa. E é por isso que em Romanos 8, o apóstolo Paulo começa a perguntar: quem pode nos separar do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. Morte? Ele já morreu por nós. Pecado, altura, profundidade, dificuldades de hoje, que ainda virão. Inferno, principado, potestade. Não. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como responder a tudo isso, gente? Eu não sei você, mas
eu me sinto convocado a entregar a minha vida por completo a Jesus Cristo. Mesmo Ele tendo me convertido lá atrás, há 24 anos, eu me sinto constrangido a todos os dias dizer: me converta ao Senhor. Eu entrego a Ti meus sonhos. Eu quero cumprir, são os Teus sonhos. Eu entrego a Ti minhas finanças, minha saúde, minha energia. Tome-a, use-a. Porque se esse amor tão grande me alcançou, eu tenho certeza que esse amor tão grande conduzirá a minha vida muito melhor que eu mesmo posso conduzir. Então tome. Me tome por completo. Pega aqui o que eu chamo de futuro, os meus planejamentos que eu acho que eu tenho o controle do futuro, pegue todos. E faça a sua vontade em minha vida. Amém?